Olá, queridos, tudo bem? Nos dois últimos blocos falamos sobre as vozes verbais e as funções do si. Chegou a hora de confirmar todo o nosso conhecimento adquirido em exercícios. Veja comigo a tela, por gentileza, e olha a primeira questão. Pode ser transposta para a voz passiva apenas a frase. Amigos, quando ele fala que só pode ser transposta para a voz passiva a frase que está aqui, você precisa se lembrar do seguinte: fazer uma voz passiva é transformar o objeto direto em sujeito paciente, certo? Certo. Então você depende do que para fazer a voz passiva? Do objeto direto. Ou seja, dos exemplos aqui apresentados, só um deles possui objeto direto. Veja comigo a tela, por favor. Ele primeiro precisa que você, claro, encontre os verbos, né? Tornam-se. Aqui na sentença, a música é menos organizada. Se apresentaram já bastante aproveitadas, as artes manufaturadas atingem, o verbo atingir que aqui está, as artes legítimas porque se sujeitaram a normas técnicas conscientemente definidas. O que você vai parar comigo e pensar aqui em cada uma dessas sentenças? Queridos, olha os verbos que ele colocou. Um machado de uma pedra mais bem lascado, uma lança mais bem polida, tornam-se naturalmente mais agradáveis. Segundo o seu texto, quem é que se tornam naturalmente mais agradáveis? Quem se tornam naturalmente mais agradáveis? Um machado de pedra mais bem lascado, uma lança mais bem polida. Esse é o meu sujeito. Mais agradáveis é uma característica atribuída a este sujeito. É um predicativo do sujeito. E esse tornam-se é verbo de ligação. Não há aqui a possibilidade de pensar na minha sentença em uma partícula passivadora. Ou melhor, não posso nem pensar na possibilidade de uma voz passiva. O que mais que eu quero observar com você? Esse si do tornam-se, ele é parte integrante do verbo. Ah, professor, mas eu não posso tornar alguém, em vez de tornar alguém, eu torno a mim mesmo? Não. Porque eu digo, por exemplo, assim, ó, o pai tornou o filho um grande homem. O pai tornou o filho um grande homem. Quem é que tornou o filho um grande homem? O pai, que é o sujeito. Quem torna, torna alguém. Tornou o filho. Esse um grande homem é um predicativo do objeto, ok? Só que quando eu falo o pai tornou o filho um grande homem, significa que o pai fez do filho um grande homem. Significa que o pai trabalhou para fazer com que aquele filho se tornasse um grande homem. Agora, quando eu digo o garoto se tornou um grande homem, não quer dizer que o garoto fez de si mesmo um grande homem. É a ideia de que o garoto virou um grande homem. Ele agora é um grande homem. Então a semântica é diferente. No primeiro caso eu tenho a ideia de ação. No segundo caso é só de que ele virou, transformou. Então tem uma ideia de estado. Por isso que é parte integrante do verbo. O verbo tornar é um verbo que é acidentalmente pronominal. Sem o pronome ele tem um sentido, com o pronome ele tem outro, ok? E neste caso ele funciona como verbo de ligação. A mesma coisa vale para a letra B, até porque na letra B o verbo é que está aqui, a música é a menos organizada entre as artes. Nesta minha sentença, a menos organizada entre as artes é uma característica da música. E o verbo é, por ser um verbo de estado, ele nem admite objeto direto. Olha para mim a próxima. As artes da palavra na poesia das lendas e mitos já se apresentaram bastante aproveitadas. Quem é que se apresentaram bastante aproveitadas? As artes da palavra. E aqui no caso não tem um objeto direto. Bastante aproveitado está ligado às artes da palavra, não é verdade? São aproveitadas. Então aqui ó, já tenho a ideia de características semelhante às anteriores, ok? Não tem um objeto direto. Vamos olhar na próxima, letra D. As artes manufaturadas e a dança atingem frequentemente uma verdadeira virtuosidade. Quem é que atingem frequentemente uma verdadeira virtuosidade? As artes manufaturadas, que é o meu sujeito. Quem atinge, atinge algo. Atinge uma verdadeira virtuosidade, que é o objeto direto. Opa! Encontrei um objeto direto. Então essa frase pode ir para a voz passiva. Uma verdadeira virtuosidade é atingida pelas artes manufaturadas. O gabarito é a letra D de dado. E na questão de baixo, as artes legítimas porque se sujeitaram a normas técnicas conscientemente definidas. Veja que quem se sujeita a algo.
objeto indireto, eu não posso falar em voz passiva. Além disso, eu consigo perceber um sujeito. Quem se sujeitaram? As artes legítimas. Também não posso falar em índice de indeterminação do sujeito, até porque o verbo está no plural. Ou seja, a ideia que eu tenho aqui é a ideia de que as artes sujeitaram a si mesmas, ok? Então essa é a sentença que eu tenho aqui. Então, veja para mim que eu não tenho também a possibilidade de uma voz passiva na sentença aí apresentada. Ok? Vamos olhar a próxima questão que diz a você o seguinte. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será, vamos olhar. E depois da Segunda Guerra Mundial, os avanços da medicina no tratamento das enfermidades cardiovasculares e do câncer promoveram um ganho para os adultos. Quem promoveram um ganho para os adultos? Os avanços da medicina no tratamento das enfermidades cardiovasculares e do câncer. Esse aqui é o meu sujeito. Quem promove, promove algo. Promove um ganho para os adultos. Um ganho para os adultos é o meu objeto direto. Vai virar o sujeito paciente. Se aqui vai virar sujeito paciente, pare comigo e pense. Sujeito e verbo concordam. O núcleo, ganho, que é singular. Então, na voz passiva, eu vou precisar de um verbo no plural. Vem cá. Na voz passiva eu vou precisar de um verbo no singular, porque o sujeito vai ser singular. Elimino a letra A, elimino a letra E. E posso eliminar também a letra C, porque está no plural. Um ganho para os adultos era promovido ou um ganho para os adultos foi promovido? Olhe para o verbo. Esse verbo promoveram é um verbo que está no pretérito perfeito. Então, foi promovido e não era promovido só por uma questão de tempo e modo verbal. Então a ideia seria um ganho para os adultos foi promovido pelos avanços da medicina no tratamento de enfermidades. Ok? Gabarito, portanto, letra D de dado. Olhemos a próxima questão que fala para você o seguinte. Enquanto pressupomos que nós descobrimos os índios. E ele fala, a passagem destacada acima está corretamente reescrita na voz passiva, preservando-se a correlação entre as formas verbais em. Queridos, preste atenção. Eu preciso olhar para o verbo descobrimos. Nós, quem é que descobriu os índios? Nós. Esse é o meu sujeito. Quem descobre, descobre algo. Descobre os índios, que é o meu objeto direto. Esse meu objeto direto vai virar sujeito paciente. Olha só o que então eu vou ter. Por nós, os índios seriam descobertos. Nós tínhamos descoberto os índios, parou tudo. Ter com particípio nem é estrutura de voz passiva. Estrutura de voz passiva é ser com particípio. Errado. Letra C. Os índios é que nós descobrimos. Cadê o ser com particípio? Cadê a partícula C? Errado. Os índios foram descobertos por nós. E na letra E, descobria-se os índios. Parou. Descobria-se os índios nem tem concordância verbal. Precisaria ser, no mínimo, descobriam-se os índios. Errado. Agora, qual que é a diferença entre a letra A e a letra D? Na letra A, eu tenho um futuro do pretérito. Agora aqui, eu tenho um presente do indicativo, um pretérito perfeito do indicativo, assim como eu tenho descobrimos. Gabarito, portanto, é a letra D de dado para esta questão. Vejamos a próxima, que fala para você o seguinte. No sentido de que se pode constatar a existência de uma vasta produção de mercadorias culturais por setores especializados da indústria. E ele fala, transpondo-se a frase acima para a voz passiva analítica, a forma verbal resultante será. Queridos, prestem atenção no que eu tenho aqui nesta minha sentença. No sentido de que se pode constatar a existência. Primeiro passo, eu não sei quem pode constatar. Traço menos agente. Quem constata, constata algo. Constata a existência de uma vasta produção de mercadorias culturais, que não é o objeto direto, é o seu sujeito paciente, porque esse si que aqui está é uma partícula apassivadora. Eu estou diante de uma voz passiva sintética. Professor, mas como que é uma voz passiva sintética se tem locução verbal? Veja que essa locução verbal é do verbo poder com um verbo no infinitivo. Não é de ser com particípio. E quando vai para a voz passiva sintética, o que vai acontecer?
Perdão, quando vai para a voz passiva analítica, o que vai acontecer? A locução verbal que tinha 2 verbos vai passar a ter 3 verbos, porque eu vou precisar do verbo poder, do verbo ser e de um verbo no particípio. Olha o que eu tenho lá. Primeiro, o meu sujeito paciente está aqui, ó, com esse núcleo singular, ok? Sendo o núcleo singular, letra B está fora do jogo, letra E fora do jogo. A minha brincadeira é com a letra A, com a letra C e com a letra D de dado. Perceba comigo. Na letra C está constata-se, só que eu quero voz passiva analítica. Então, minhas duas opções, ou é pode ser constatado ou pode ser constatada. Aí entra um detalhe. Quando eu estou na voz passiva analítica, o verbo no particípio concorda não só em número, mas também em gênero com o núcleo do sujeito. Então, a existência pode ser constatada. Gabarito, portanto, é a letra D de dado. Só para ratificar, então, para você algo. Quando eu tenho uma voz passiva sintética com a locução verbal, a voz passiva analítica vai ter 3 verbos. Assim como, se eu tiver uma voz ativa com uma locução verbal que não seja ser com particípio, quando eu vai para a voz passiva analítica, eu tenho uma voz ativa com... Vou colocar aqui na tela. Eu coloco assim, ó. O presidente tinha vendido o carro. Veja que eu tenho uma locução verbal aqui, mas não é uma locução verbal de voz passiva. Mas eu posso transformar essa frase em voz passiva, porque quem vende, vende algo, vende o carro. E como é que vai ficar a voz passiva? Assim, ó, o carro tinha sido vendido pelo presidente. Veja que eu vou precisar agora de não só 2 verbos, mas 3, porque eu preciso do verbo ter, do ser e do particípio, ok? Então, é uma nova configuração de voz passiva com 3 verbos quando vem de uma locução verbal, ok? Mas não é diferente do que vimos anteriormente. Não se esqueça também dessa concordância do verbo no particípio com o núcleo do sujeito, tanto em gênero bem como em número. Isso só acontece na voz passiva analítica. Veja comigo a tela mais uma vez e olha a próxima questão. Ele fala, embora elimine do texto a ideia de possibilidade, a supressão do auxiliar na locução podem assinalar-se mantém a coerência textual e a correção gramatical, desde que seja feita a flexão no verbo principal, da seguinte maneira, assinalam-se. Vejamos o texto. Nas formas de vida coletiva, podem assinalar-se 2 princípios que se combatem e regulam diversamente as atividades dos homens. Olha lá, nas formas de vida coletiva, podem assinalar-se 2 princípios. Não sei quem é que pode assinalar. Traço menos agente. Quem assinala, assinala algo. Assinala 2 princípios, que não é objeto direto. É o sujeito paciente. Porque esse si que aqui está é uma partícula apassivadora, certo? Só que como eu tenho uma locução verbal, nós sabemos que nas locuções verbais, falamos disso lá atrás, a concordância é feita no verbo auxiliar. Veja que o meu sujeito paciente é plural e o meu verbo podem estar no plural, para estabelecer a concordância com o sujeito. O que ele quer de você na questão é que você elimine o auxiliar, ou seja, o podem vai sair da jogada. Eliminei o auxiliar. Claro que a minha frase não pode ser, nas formas de vida coletiva, assinalar-se 2 princípios. O que eu vou ter que fazer agora? A concordância vai ter de vir para o verbo auxiliar. Perdão, vai ter de vir para o verbo que sobrou, que é o verbo principal. Eu eliminei o auxiliar, sobrou só o principal. A concordância vai ter de vir para cá. E peraí, 2 princípios não é plural? Então, 2 princípios assinalam-se. Ok? 2 princípios assinalam-se. Lógico, existe uma diferença de sentido? Existe. Nas formas de vida coletiva, podem assinalar-se, ou seja, é possível assinalar-se.
Nas formas de vida coletiva, assinalam-se. É garantido que se assinalam. Veja comigo, então, o que temos aqui na questão. Embora elimine do texto a ideia de possibilidade, ou seja, ele admite que o sentido vai ser alterado, a supressão do auxiliar na locução podem assinalar-se mantém a coerência textual e a correção gramatical. Desde que seja feita a flexão no verbo principal, assinalam-se. Item certíssimo. Vejamos a próxima questão que diz a você o seguinte. A forma verbal conta-se, essa questão é muito boa, preste atenção. A forma verbal conta-se pode ser flexionada no plural, sem prejuízo da correção gramatical do texto, em concordância com as marcas de sangue da negra, dada a presença do pronome apassivador. Preste atenção no que vai acontecer nesta questão. Conta-se que as marcas de sangue da negra não saíam nunca da parede. Eu quero que você repare, antes de começar a resolução da questão, que nela há um se e há um que. Dois elementos muito suspeitos para uma questão só, ok? O que eu quero que você verifique aqui comigo? Primeiro passo, verifique o verbo que está com a partícula se. O verbo que está com a partícula se, conta-se, eu não sei quem pratica a ação de contar. Traço menos agente. Então você já sabe que ou é partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Continue comigo. Conta-se isso. É ou não é? E se você colocou isso, você sabe que essa oração que está aqui diante dos teus olhos é uma oração que é subordinada e que é substantiva da língua portuguesa. Certo? Certo. Veja a transitividade do verbo contar. Quem conta, conta algo. É um verbo transitivo direto. Aí você pensa, oração subordinada substantiva, objetiva direta. Mas você se esqueceu de um detalhe muito importante. O se. Porque se eu tenho um verbo transitivo direto com um objeto direto e eu coloco a partícula se, essa partícula se é a partícula passivadora. Tem a responsabilidade de transformar o objeto direto em um sujeito paciente. Essa oração não é objetiva direta, ela é subjetiva. Professor, como assim? Vimos isso aqui na aula de orações subordinadas substantivas lá no começo. Ora, aqui seria objeto direto, mas não vai ser objeto direto porque a partícula passivadora transforma o objeto direto em sujeito paciente. É como se estivéssemos vendo um sujeito paciente oracional. Tanto que eu posso transformar essa que é uma voz passiva analítica em uma voz passiva sintética. Assim, ó. Perdão, essa inicialmente conta-se que é uma voz passiva sintética em uma voz passiva analítica. Assim, ó. É contado que as marcas de sangue da negra não saíam nunca da parede. Agora olha para cá, por favor, que eu tenho um comentário importantíssimo para te fazer. Veja que o sujeito paciente de conta-se é oracional. O sujeito paciente de conta-se é oracional. E, queridos, quando um verbo possui sujeito oracional, ele só pode ficar no singular. Quando um verbo possui um sujeito oracional, ele só pode ficar no singular. Então é incorreto colocar este verbo no plural, uma vez que este verbo possui um sujeito oracional, motivo pelo qual a questão está errada. Professor, e a expressão as marcas de sangue da negra? Olha o texto. Conta-se que as marcas de sangue da negra não saíam nunca da parede. Quem é que não saía nunca da parede? As marcas de sangue da negra. É o sujeito? É, só que é sujeito do verbo saíam e não sujeito do verbo conta-se. Então, o gabarito dessa questão, errado. Olha a próxima questão que diz a você o seguinte. Prejudica-se, ele está dizendo que prejudica-se a correção gramatical do texto ao se substituir identificaram-se por foram identificados. Veja comigo o texto. Uma delas, de 2009, previu o julgamento de todos os processos distribuídos antes de 2006. Identificaram-se quase 4,5 milhões de casos. Veja comigo. Não tenho quem pratica a ação de identificar. Menos agente. Ou é partícula ou é índice. Quem identifica, identifica algo. Identifica quase 4,5 milhões de casos. Que você já sabe. É sujeito paciente, porque esse si que aqui está é uma partícula apassivadora.
Por isso que o verbo está no plural para concordar com o sujeito. Ora, eu poderia, em vez de colocar identificaram-se quase 4,5 milhões de casos, no lugar disso, eu poderia colocar foram identificados quase 4,5 milhões de casos? Poderia. Concordância, ok. Tempo e modo verbal, ok. Identificados para concordar com quase 4,5 milhões de casos, masculino e plural. Então está tudo certo. Só que a questão fala que prejudica-se a correção gramatical do texto e não se prejudica. O item que aqui está é um item errado. Vejamos a próxima questão, que diz a você o seguinte. Nas linhas 9 e 10, a partícula C exerce a mesma função em ambas as ocorrências. Ele fala dessas duas partículas C que estão aqui, ó. Essa e essa, ok? Não é a primeira. Diz o seguinte, ao mesmo tempo em que se improvisavam escadas de madeira para efetuar os salvamentos, retirando-se os moradores, antes que eles se atirassem das janelas dos sobrados. Olha como é que sua análise é fácil. Retirando-se os moradores. Quem é que retira? Não sei quem pratica essa ação verbal. Traço menos agente. Olha para mim no caso de baixo. Antes que eles se atirassem das janelas dos sobrados. Dá para saber quem se atira das janelas dos sobrados? Dá. Eles, ou seja, mais agente. Já não pode ter a mesma função sintática. Então o item já está errado. Agora, quer saber a função de cada um deles? Veja comigo. Quem retira, retira alguém. Retira os moradores, que é o sujeito paciente, porque esse si é uma partícula passivadora. Antes que eles se atirassem, quem é que se atiram? Eles, sujeito. Só que em vez de atirar a alguém, eles atiraram a si mesmos. Então, esse se funciona como um pronome reflexivo, ou poderia chamar também de objeto direto reflexivo. Ok? São funções diferentes, gabarito, portanto, errado. O C que está na linha de cima também é partícula passivadora, porque olha só, ao mesmo tempo em que se improvisavam escadas de madeira. Eu sei quem improvisava? Não sei quem pratica ação verbal. Agora, quem improvisa, improvisa algo. Improvisa escadas de madeira, que é o meu sujeito paciente. Este si também é partícula apassivadora. Mas como ele perguntou dos outros dois sis, o item, portanto, é errado. Vejamos a próxima questão, que diz a você o seguinte. As formas verbais dedicou-se e se afastar estão na voz reflexiva. Me acompanhe. Nos primeiros anos como seminarista, em Bois-les-Dames, na Holanda, Erasmo dedicou-se mais à pintura e à música do que à filosofia e à religião. Na Universidade de Oxford, terminou os estudos da língua grega, idioma dominado apenas por eruditos. A partir de então, conheceu o filósofo Juan Collet, que lhe apresentou a primeira versão da Bíblia. O acesso ao livro foi decisivo para Erasmo se afastar da filosofia escolástica. Primeiro ponto, se ele fala que ambos estão na voz reflexiva, significa que eu preciso encontrar um traço semântico, mais agente, certo? Vem cá. Erasmo dedicou-se mais à pintura. Eu sei quem praticou a ação de dedicar-se mais à pintura? Sei, Erasmo, mais agente. Erasmo se afastar da filosofia escolástica. Eu sei quem praticou a ação de se afastar da filosofia escolástica? Sei, mais agente. Então, sendo mais agente, pode ser reflexivo, pode ser parte integrante do verbo, pode ser expletivo. Qual que é a análise que eu vou fazer agora? A análise dessa reflexividade acidental. Por exemplo, Erasmo poderia ter dedicado o tempo mais à pintura e à música, e em vez de dedicar o tempo, ele dedicou a si mesmo? Sim. Erasmo poderia afastar o filho da filosofia escolástica, em vez de afastar o filho, ele afastou a si mesmo? Sim. Ou seja, os dois têm valor reflexivo. Porque em vez de dedicar algo, ele dedicou a si mesmo. Em vez de afastar alguém, ele afastou a si mesmo. Item, portanto, certíssimo. Vejamos a próxima questão, que diz assim, ó. Nas formas verbais dedica-se, o mesmo verbo, e torna-se, o pronome enclítico exerce funções sintáticas diferentes. Veja comigo, por favor. Ele fala, Nabucco parte para Londres no mês de fevereiro de 1882, permanecendo como correspondente do Jornal do Comércio até 1884. Ele não passará como outrora o tempo londrino na ociosidade.
dedica-se agora ao trabalho e ao estudo. Quem é que se dedica? Nabuco, mais a gente. Como vários outros intelectuais do seu tempo, interessados pelos problemas sociais vivendo no exílio, torna-se frequentador assíduo do Museu Britânico. Quem se tornou? Nabuco. Então eu tenho mais agente para os dois casos. Mais agente, mais agente. No primeiro caso, dedica-se agora ao trabalho e ao estudo. Ou seja, em vez de dedicar algo ao trabalho e ao estudo, ele dedica a si mesmo. Esse ser reflexivo. Agora, o do tornar-se nós já comentamos. Eu falei com você que o verbo tornar é diferente do verbo tornar-se. Por quê? Quando eu tenho o verbo tornar, eu tenho uma ideia de ação. O pai tornou o filho um grande homem. O pai fez do filho um grande homem. O filho se tornou um grande homem. O filho virou um grande homem. Sentidos diferentes. Um é ação, o outro é só uma mudança de estado. Então aqui esse ser, você já sabe, é uma parte integrante do verbo. E ele fala que o pronome enclítico exerce funções sintáticas diferentes. São funções diferentes mesmo. O item, portanto, é certíssimo. Vejamos a próxima questão que diz a você o seguinte. O termo se em se registrar é utilizado para indicar reflexividade. Vem cá, se ele falou que é reflexividade, você precisa buscar o traço semântico mais agente. Então vejamos o que temos aí nas alternativas, no texto. Há um dispositivo no Código Civil que condiciona a edição de biografias à autorização do biografado ou descendentes. As consequências da norma são negativas. Uma delas é a impossibilidade de se registrar e deixar para a posteridade a vida de personagens importantes na formação do país, em qualquer ramo de atividade. Perceba comigo o seguinte, ele fala em impossibilidade de se registrar e deixar para a posteridade a vida de personagens importantes na formação do país. Volte. Há um dispositivo no Código Civil que condiciona a edição de biografias à autorização do biografado ou descendentes. Pense comigo. O dispositivo do Código Civil não registra nada. O biografado não registra nada, aliás, o biografado é biografado, ele é registrado, e os descendentes também não registram nada, ou seja, uma outra pessoa que vai registrar, que não apareceu ainda. As consequências da norma do Código Civil são negativas. Uma dessas consequências, é a impossibilidade de se registrar. Quem é que vai praticar a ação de registrar? Eu não sei. Então, queridos, aqui o que eu tenho é um traço gramatical menos agente. Sendo menos agente, já não pode ser reflexivo, o item está errado. Agora, quer provar para mim o que é essa partícula C? Quem registra, registra algo. Registra o quê? A vida de personagens importantes na formação do país. Esse aqui é meu objeto direto? Não, é o meu sujeito paciente, porque esse si que aqui está é uma partícula apassivadora, ok? Vejamos a sequência, por favor. Olha o que ele fala. Em podem se candidatar, o pronome se indica indeterminação do sujeito. Preste atenção no que acontece aqui, ó. Primeiro passo é o verbo poder com a partícula se. Mas repare que o verbo poder, ele está no plural. Se ele está no plural, essa questão já tem tudo para estar errado. Tudo para estar errado. Por quê? Porque ele fala de indeterminação do sujeito e, neste caso específico, você sabe que o índice de determinação do sujeito só ocorre com o verbo na terceira pessoa do singular. Certo? Certo. Agora olha o texto. Podem se candidatar ao licenciamento obras audiovisuais com duração de 5 a 30 minutos. Quem podem se candidatar ao licenciamento? Obras audiovisuais com duração de 5 a 30 minutos. Olha aqui quem que é o sujeito. Se esse é o sujeito, eu posso falar que é um índice de determinação do sujeito? Claro que não. O item é errado. Aliás, esse si que aqui está, ele tem um valor passivo, porque a ideia de que obras podem ser candidatadas ao licenciamento, ok? É um valor passivo. Não é uma ideia de indeterminação do sujeito, porque aí, se você observou, existe um sujeito. De maneira semelhante, em espalham-se, o termo se indica que o sujeito da oração é indeterminado. Essa questão tem muito para ser errada. Por quê? Se com plural. E o índice de determinação ocorre no singular. Olha o texto. Os efeitos da seca espalham-se no campo. Quem é que se espalha no campo? Os efeitos da seca. Esse aqui é o meu sujeito. Se você achou o sujeito, como é que você vai falar que o sujeito é indeterminado? Item, portanto, é errado.
ok? Nesses casos é sempre muito simples. Eu só preciso observar e tentar identificar um possível sujeito, ok? Olha comigo a tela mais uma vez. Assinale a alternativa que contém o se na função expletiva. Queridos, agora você vai ter que tomar cuidado. Sabe por quê? Se ele fala na função expletiva, é quando eu posso colocar ou retirar. Vamos juntos. A bela modelo olha-se demoradamente no espelho. Ou seja, em vez de olhar alguém, ela olhou a si mesma. Esse se, portanto, tem valor reflexivo errado. Veja comigo, por favor, na letra B. Os rivais, mesmo em lados opostos, cumprimentaram-se. Ou seja, eles cumprimentaram uns aos outros. Valor reflexivo recíproco errado. Veja para mim, vou pular a letra C e a letra D para ficar mais emocionante. Letra E. É-se feliz em paz com valores e princípios. Eu não tenho o traço mais agente e além de não ter o traço mais agente, eu tenho esse se associado a um verbo de ligação com o predicativo do sujeito. Nós falamos dessa estrutura. É um índice de indeterminação do sujeito, é errado. Olha para mim a letra C. A amiga, durante o relato, partiu-se em prantos. Quem é que partiu-se em prantos? Amigas. A amiga. E eu poderia colocar, a amiga durante o relato partiu em prantos. Pode ser com a partícula C, pode ser sem a partícula C, não faz a menor diferença. Então, esse aqui está na função expletiva, na função de realce. Agora, olha a letra D, porque a letra D, ela é sacana. Já não é o gabarito, mas é uma frase sacana. Abstiveram-se de fazer quaisquer declarações. Você já pensa assim, Elias, o que eu tenho aqui é um caso de índice de... Perdão, você já vira para mim e fala assim, Elias, aqui não pode ser índice de indeterminação do sujeito, porque o verbo está na terceira pessoa do plural. Não pode ser índice de indeterminação do sujeito. E de fato não é índice de indeterminação do sujeito. Não é, porque o verbo está na terceira pessoa do plural. Você já eliminou essa possibilidade. Só que aqui existe um sujeito indeterminado. E sabe por que existe um sujeito indeterminado? Pelo seguinte, na língua portuguesa não existe o verbo abster, só existe o verbo abster-se. É como se a frase fosse, suicidaram-se nesta manhã. Quem suicidaram? Não sei. O sujeito é indeterminado? É. Mas o se é indeterminação do sujeito? Não. Este se aqui, ó, é parte integrante do verbo, mas eu tenho um eles se abstiveram. O sujeito é indeterminado porque ele está com o verbo na terceira pessoa do plural sem um referente textual. Isso eu já sei. Mas o se não é índice de determinação do sujeito. É uma parte integrante do verbo. É um sujeito indeterminado? É. Tem índice de determinação do sujeito? Não. Tem uma parte integrante do verbo aqui, ok? Porque esse verbo não existe sem o pronome. É como se fosse uma frase. Suicidaram-se nesta manhã. Não sei quem é o sujeito. O sujeito é indeterminado pelo verbo na terceira pessoa do plural e não pela partícula se, ok? Então confere comigo aí na tela, porque resolvemos uma bateria de questões sobre essas funções do se. Forte abraço e até a próxima. Ah, um comentário importante a se fazer, um comentário importante. Das funções do se pronominais que foram listadas, quais que caem sempre em prova? Não sei se você reparou. Partícula passivadora, índice de indeterminação do sujeito. Essas são as duas que caem demais. Depois, pronome reflexivo, cai um pouquinho. Parte integrante do verbo e o expletivo praticamente não aparecem em prova. Eu vou falar para vocês a verdade. Para achar a questão de partícula passivadora e de índice de determinação do sujeito, eu nem preciso procurar muito, elas brotam, são demais. Reflexivo, já consigo achar com um pouco mais de dificuldade. Agora, quando é parte integrante do verbo, elemento expletivo, tenho de procurar demais, porque são poucas questões. Use essa dica para organizar seus estudos. Um abraço agora de verdade e até a próxima.